Oi, gente! Eu me chamo Izzy, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva, que hoje vem com uma leitura de conexões sagradas. A gente vai falar de amor, aqui muito ligado ao amor romântico, a relações amorosas em geral. Mas aí você pode encaixar para aquela pessoa que você admira, que você só está conversando, que você ainda não tem uma relação sólida, estabelecida. Ou pode ser também, dependendo da conotação que sair aqui, pode ser alguma amizade de muito tempo, uma pessoa que está aí há muito tempo na sua vida, que exerce um papel muito importante de parceria, de estar ao seu lado quando você precisa. Também pode cair, mas é bem direcionado para amor romântico, para relações amorosas, sejam elas já muito bem estabelecidas, seja aquela relação que você não faz nem ideia do que é, ou então daquela pessoa que você tem uma conexão e está afastado, ou tem uma conexão e as coisas andam e não andam, não se concretizaram ainda propriamente dito. Então a gente vai saber um pouquinho mais dessas conexões aqui. Essa tiragem de hoje eu vou usar o tarô. Então, a gente vai ver com o tarô qual é a mensagem do momento, qual é a mensagem geral que a gente tem em relação a essas conexões que a gente mantém atualmente na nossa vida, o que a gente precisa saber sobre essa conexão, que sentimento mal resolvido está aí dentro da gente, quais são os próximos passos, o que vem nessas conexões. Eu vou ler sempre primeiro de uma forma mais filosófica, para trazer um conceito para sua vida, para que você aplique nessa e em outras situações, e depois eu leio como uma mensagem preditiva do que realmente vem aí nas suas relações. Apesar de ser uma leitura geral, alguma parte da mensagem pode e deve ser para você. Então a gente vai ver aqui sobre o que a gente está falando hoje, qual a mensagem hoje para as relações amorosas e de interação sagrada que as pessoas precisam ouvir neste momento. A gente vai falar hoje sobre novas perspectivas sobre situações do passado, tá? E isso fala muito sobre a gente finalmente aceitar uma verdade sobre algo que a gente quer, sente. Só um minutinho, gente. Sai! Pronto. Sobre coisas que a gente quer, sente. Então a gente vai estar falando sobre uma mudança de perspectiva, sobre alguma coisa em relação ao passado, de uma conexão, dessa conexão que você está, de uma conexão que já passou na sua vida, para que a gente observe ela sobre um outro ponto de vista. Então vamos entender aqui com esse oráculo. Esse oráculo ele traz cristais, ele traz chakras, ele traz astrologia, ele traz pontos específicos de energia que podem clarificar essa situação. Então, sobre o que a gente está falando, qual o direcionamento dessa mensagem, o porquê dessa nova perspectiva em relação a uma situação do passado, qual a proposta energética dessa mudança de olhar, qual a clarificação, qual o sentido geral dessa mensagem, que fala sobre o passado, sobre clarificação, sobre novos pontos de vista. Então aqui vem muito como um insight, saíram várias cartas. Eu vou aceitar todas e a gente já direciona elas. E aí vem um conselho final do Starseed, que ele fala de conexões mais espirituais, que é onde a gente percebe qual o conselho, qual o direcionamento, para onde isso vai caminhar, o que a gente tem que pensar sobre isso quando essa emoção aí vier. Então, qual é a perspectiva espiritual dessa mudança de olhar sobre essas conexões? É como uma saudade, né? Um reconhecimento. E esse momento está pedindo que você mergulhe fundo nisso para entender qual é a perspectiva da coisa. Ó, aqui como clarificação geral da carta dos cristais, veio a carta dos limites saudáveis, de você ter ali uma barreira, então você aprender com seus relacionamentos passados e estabelecer limites saudáveis, vai ter um pouco a ver com isso. Veio a carta da perspectiva. A carta da perspectiva fala de a gente ter emoções muito profundas que a gente guarda e não olha para elas e deixa elas afogadas ali para seguir em frente a nossa vida, mas essa carta vem pedindo pra gente repuxar essas emoções lá do nosso interior, colocá-las em perspectiva, porque elas podem ser bem menores e muito mais fáceis de entender e traduzir do que a gente está pensando, e talvez nem precisassem mais estar ali. E vem a carta da iniciação, que fala do elemento fogo, que fala da iniciativa, de querer ter uma iniciativa em direção a algo, mas
A carta primeira que caiu, que é a que eu vou considerar, é a carta do alinhamento. A carta do alinhamento, ela vem com o chakra estrela da Terra. A gente tem 7 chakras que a gente conhece, mas a gente tem um ponto de energia abaixo dos nossos pés, que é chamado estrela da Terra, e tem um chakra acima da nossa cabeça, acima do 7º chakra, que é conhecido como estrela da alma. Então, vou explicar ele melhor quando eu explicar essa carta. Vamos para a leitura de uma forma geral. Basicamente, o que essa carta do alinhamento quer dizer é que você precisa se aterrar. É como se você estivesse evitando algumas emoções relacionadas ao seu passado, porque está colocando elas numa perspectiva muito maior do que elas realmente têm. E se você pegar essa emoção e botar na sua frente, encarar ela, talvez você tenha uma nova perspectiva sobre isso e perceba que o monstro não é tão grande, que dá pra você aprender com aquilo, assimilar aquilo e seguir de uma forma muito mais leve, sem se sentir numa situação, um posicionamento de sacrifício, de estar abafando aquilo dentro de você. Tá, então vamos lá. Se eu fosse ver isso de uma forma um pouco mais filosófica, essa análise, eu ia falar que muitas vezes a gente passa por algumas situações no passado que trazem sim coisas boas. Se a gente viveu, se a gente ficou um mínimo de tempo ali numa situação, principalmente quando a gente fala em situações amorosas, é porque em algum momento aquilo estava bom, em algum momento aquilo estava satisfazendo a gente, alguma coisa chamou a atenção da gente ali, despertou o nosso sentimento. Mas quando essas coisas ficam para trás, é sinal de que tinha ali um potencial, mas talvez não um potencial suficiente para que aquilo se tornasse duradouro, tá? Só que quando a gente se afasta dessa situação, é como se a gente lembrasse só dos pontos positivos ou lembrasse só dos pontos negativos. Então você encaixa aí na sua situação. E aqui tá falando que alguma situação, alguma coisa acontece que faz com que você comece a observar isso por um outro ponto de vista. Então, às vezes a gente tem lembrança que aquele passado, nossa, aquele passado era incrível, aquele passado era ótimo, eu sinto uma falta daquele passado e eu tô aqui longe disso, eu não evoluí com isso e isso me incomoda muito e eu tô numa situação sacrificante, eu tô me obrigando a ficar aqui porque a minha obrigação agora é ter ido embora dessa conexão ou estar em outra conexão, não importa muito, e aí eu tenho uma lembrança disso e lembro disso como uma coisa muito incrível. O fato de você sentir falta disso, ter nostalgia em relação a isso e querer voltar para isso é legítimo, mas ele é real? Então, o que essa leitura está pedindo aqui é que você consiga, toda vez que isso acontecer, acessa suas emoções com inteireza, de estar ali, de olhar, de levantar os pontos bons e os pontos ruins, para você entender a dimensão do que está sentindo, por que está sentindo e se é realmente real e naquela potência e naquele desenvolvimento o fato de você querer retornar, reviver ou revisitar um passado ou uma emoção. Aqui não precisa ser uma pessoa, quero voltar para alguém do passado, não é isso. Mas é uma emoção, um momento, eu era mais feliz quando eu estava em tal lugar, eu era mais feliz com essa pessoa, ou eu não era mais feliz com essa pessoa, mas com essa pessoa do meu passado eu conseguia fazer as atividades X, Y, Z, e agora eu quero trazer isso pro meu relacionamento atual, mas nem combina com o meu relacionamento atual que eu fazia. Então, assim, se conecte com essas emoções para entender por que elas eram tão importantes para você. Do ponto de vista filosófico, essa carta fala, mergulha nisso que você está sentindo, não do ponto de vista de se jogar e lá falar com a pessoa, mas mergulha no sentimento internamente, entende por que ele tá te chamando tanta atenção. É um passado que você tá observando de um ponto de vista muito... Ele deixou raízes, é uma planta ali que já estava com raízes, que tinha um potencial de crescer e se desenvolver, mas acabou, que tinha um potencial de ser estável, mas acabou, e aí eu quero mergulhar nisso, mas era bem por aí. Porque um 7 de ouros, ele sempre fala de uma colheita, de uma coisa que eu plantei e vou colher, e tem frutos, mas os frutos não são suficientes para mim. E eu acabo abrindo mão deles para conseguir uma coisa melhor, mais estável, mais vistosa aos meus olhos. Então... a mensagem de hoje, se eu for analisar de uma forma filosófica, tá te pedindo para o que quer que esteja mexendo aí com seus sentimentos, de uma outra época. Então, nesta época eu era mais feliz, fazendo isso eu era mais feliz dentro das minhas relações, sempre, vamos levar tudo para conexões. Ou eu me sentia muito mais conectada, aceita e estável com essa pessoa. Então, assim, entende se é isso mesmo, se não é uma coisa que tá dando errado agora na sua vida e por isso você quer voltar para a última vez que deu algo certo. Entende de onde vem essas emoções para que você não dê um passo em falso, se aterra, entende de onde está vindo. Essa carta pede alinhamento no sentido de
Coloque os pés na terra, olhe para a situação com realidade, com prós e contras. Relembre de todos os detalhes, não só dos detalhes bons ou detalhes ruins. Muitas vezes você pode estar renegando qualquer coisa emocional que te lembre a um passado, porque você lembra desse passado de uma forma muito ruim. Isso não me satisfez, então se está aparecendo outra pessoa com a mesma proposta, não vai me satisfazer de novo, vai ser péssimo, horrível, horroroso e não quero mais na minha vida. Mas essa pode ser uma situação de conexões de alma, de uma coisa muito mais profunda. E como você está associando a situação atual com uma situação antiga que já aconteceu na sua vida, você está ou renegando isso ou querendo voltar para um passado, achando que voltar para o passado é voltar para aquela sensação. É falta da pessoa ou da sensação? É falta da conexão ou de como você sentia, do que você fazia? Precisa saber aqui. Agora a gente vai ver essa leitura, essa análise aqui, como se fosse uma previsão. Então, como se fosse uma previsão, a gente percebe aqui que existe uma situação que você ainda guarda dentro de você, uma situação amorosa, uma conexão aí que você tem, que te trouxe muitos momentos bons, que você lembra com muito carinho, que você regou ali, que você tentou fazer se desenvolver à sua maneira, com a mentalidade e maturidade que você tinha no momento, e que acabou não vingando, não indo pra frente, ou não dando os frutos que você esperava, mas que você colocou seu tempo, que você colocou seu sentimento, que você sente que sempre vai ter uma raiz aí dentro de você relacionado a essa história. É uma história que te traz muita nostalgia, é uma história que te traz muita memória boa, é uma história que pode ter acontecido ouvindo com você desde a sua infância, ou não necessariamente infância, mas quando você era muito jovem, ou pelo menos que te fazia sentir como se você, quando você estava com essa pessoa, você conseguia se sentir tranquilo, conseguia se sentir como uma criança, conseguia curar ali um pouco sua criança interior. E acontece alguma situação repentina. A roda do destino é uma coisa que tem que acontecer, é uma mudança de perspectiva que precisa acontecer, ela sempre é uma mudança de perspectiva pro bem, para coisas boas. Eu vou só clarificar essa roda da fortuna, que ela tá me incomodando desde a hora que eu cheguei. Clarifica a roda da fortuna. Tá. A roda da fortuna acontece porque é como se uma pessoa tivesse confusa nas suas emoções. Então você tá ali muito certo das decisões que fez, tá muito certo do caminho que você escolheu, mas essa situação do passado e que te remete muito a uma nostalgia de uma fase muito boa que você passou, ela ainda, a raiz dela ainda tá ali dentro de você, aquilo ainda tá muito te mexendo. Então, como você, mesmo tomando as decisões que tomou, seguindo com clareza os caminhos que seguiu, talvez tenha seguido em outra direção, talvez tenha optado por sair dessa relação, ou talvez, independente da reação que você tenha, como se você estivesse longe dessa situação, tá? Existe aqui um teor, uma conotação de saudade, então se é saudade você não está com isso. Você seguiu sua vida em frente muito certo do que estava fazendo, muito certo do que decidiu, criou uma coisa super estável aí na sua vida. Mas suas emoções sempre estiveram muito confusas em relação a isso, em relação ao que você deixou para trás, em relação à conexão que você tinha com esse passado, com essa pessoa, com essa situação, com esse lugar. E aí acontece alguma coisa para trazer isso de volta, não necessariamente trazer isso de volta para sua vida, mas alguma coisa acontece na sua vida atual que faz você se reconectar mentalmente e emocionalmente, aqui eu até arrisco me dizer, com essa situação, relembrar. Você começa a relembrar e falar: gente, nossa, mas naquela situação tinha isso, naquela situação tinha aquilo, fazer uma comparação emocional até. Então, aqui mostra que tudo isso, que essa questão, é como se você tivesse percebido que o que ficou de memória dessa situação, desse lugar, dessa época da sua vida, é muito sólido dentro de você, e você carrega ainda parte disso com você. É como se essa situação, essa pessoa tivesse mudado você nas suas bases, naquilo que te sustenta. Você mudou a pessoa, você mudou o olhar, nem que seja sobre as relações. Você pode ter seguido em frente, ido para uma outra relação, ou estar num outro momento, estar conhecendo outras pessoas, mas o que você aprendeu com aquela pessoa ficou ali como base, como estrutura para você, e é como se agora você tivesse uma necessidade de questionar isso, colocar isso, entender isso. Você nunca quis olhar muito para isso. E é como se você estivesse querendo ir em busca disso, essa nostalgia, essa vontade de se sentir assim novamente, uma coisa que você não está sentindo no seu momento atual, faz com que você queira ir atrás disso sem pensar muito para resolver. Eu quero entender por que eu estou sentindo isso, eu quero entender por que isso mexe tanto comigo e é tão importante na minha vida, e eu quero ir atrás disso.
Mas essa carta, ela vem como um aviso conselho. Essa carta, a carta do enforcado, ele se prende pelos pés em uma árvore para que ele possa observar a realidade sobre um outro ponto de vista, sobre uma nova perspectiva. E aí, quando você vira ele ao contrário, é como se ele estivesse dançando. Então, quando ele consegue alcançar essa nova perspectiva, ele consegue viver a realidade dele de uma outra forma, perceber que o que estava incomodando ele é muito menor, que ele talvez tenha visto as coisas de um ponto de vista muito deturpado. Então, qual é o ponto? Essa carta, como conselho, pede que você mergulhe nas suas emoções para entender se é isso mesmo. Então, antes de você sair atrás dessa pessoa, desse lugar, dessa situação, do que quer que seja, essa mensagem pede que você olhe as coisas sobre uma outra perspectiva. Mergulhe nas suas emoções, no que você está sentindo, no que é importante para você, no que está fazendo você querer entender essa situação. Aqui, músicas que você pode entrar em contato podem te trazer muita mensagem sobre isso, sobre a perspectiva, ou sobre até lembrar da pessoa, que parece que é como se você se sentisse em casa com essa pessoa, e você está sentindo falta de casa. Na verdade, o ponto é esse. Só que era essa pessoa que fazia você se sentir em casa, ou era a conexão que ela tinha com você, a troca que ela tinha com você, que pode vir de qualquer outra pessoa, às vezes sim, às vezes não. Mas é isso, entenda se a sua falta é da pessoa ou de como ela fazia você se sentir, e se só é possível você se sentir daquela forma com aquela pessoa, né? Então fica aqui uma dica, às vezes a gente floreia pra mais ou floreia pra menos, ou a gente acha aquela pessoa péssima e na verdade aquela pessoa fazia você se sentir em casa, tinha um sentimento muito profundo por você, era sua base sólida, e talvez você tenha mesmo que uma conexão. Essa carta também representa a conexão de, para quem acredita, tá, por favor, de almas gêmeas, de encontro de almas, de você se sentir em casa com uma pessoa, de você se sentir pertencente a ela. Talvez seja isso, talvez seja esse mesmo sentimento, mas para entender o que é, você vai precisar mergulhar nas suas emoções, compreender os passos que você está dando, se aterrar, se alinhar, para que você chegue na melhor perspectiva aí. E agora, para finalizar, eu vou tirar esse oráculo, que ele é um pouco mais direto, focado em relacionamentos amorosos, que vai trazer aí mensagens. Lembra que a gente pode estar falando aqui de pessoas afastadas, de pessoas que estão numa conexão sentindo falta da outra, de pessoas que estão numa conexão sentindo falta de como o relacionamento era no início, tá? Você pode adaptar desse jeito. Ou pessoas que estão sozinhas, lembrando de alguém. Então vamos ver como que isso vai se dar, quais seriam as mensagens que a gente vai encontrar aqui agora de complemento. Essas últimas cartas que eu tirei do Romance and Love vão trazer mensagens que podem ter a ver com toda a leitura que a gente fez aqui, ou elas vão estar meio que trazendo uma mensagem nova. Veio aqui proposta, paixão, a carta da paixão, e a carta de verdadeiro amor. Então elas complementam uma outra, né? Então é como se a mensagem complementar aqui, ela traz de que você vai se conectar com o seu verdadeiro amor. Então dessa leitura que eu fiz, se a pessoa do passado, ou a pessoa que você tá na relação, mas você gostava no início dessa relação, ou se você tá distante de alguém, ou você tem uma situação mal resolvida com alguém, ou você tá sentindo que tem que ir atrás de alguém. A hora que você conseguir mergulhar nas suas emoções, entender a dinâmica, o tamanho, a proporção daquilo que você tá sentindo, conseguir compreender essa falta e por que você se sente em casa com essa pessoa, se era mesmo uma conexão que te preenchia, que te alimentava, enfim, o que quer que você chegue aqui à conclusão, é como se você, a hora que eu tenho certeza, eu vou em direção para resolver. Aí eu já vou em direção para fazer uma proposta. Olha, o que eu sinto é isso, tô passando por isso, e você já vai com uma proposta pronta. Você está numa relação nesse momento. Você pode estar sentindo falta de uma pessoa fora desta relação, ou você pode estar sentindo falta de como esta pessoa que está com você era no início dessa relação. Se você olhar para dentro e perceber que eu gosto mesmo dessa pessoa, eu quero mesmo voltar a me sentir assim, eu quero mesmo que a gente volte a se reconectar como era, você vai propor isso a essa pessoa, você vai comunicar isso a essa pessoa de uma forma muito clara. Essa carta vem com uma mensagem de que uma oferta ou proposta está no futuro desta relação e chegará como uma surpresa para a outra pessoa, né? Para quem não está fazendo a proposta. Entendeu? Então, assim, se você não está numa relação, você está sozinho, mas você sente falta de alguém do passado, ou você sente falta de como você se sentia em alguns relacionamentos, você quer encontrar uma pessoa nova para viver aquilo que você sentia. A hora que você entender o que te faz bem, o que você quer viver nessa relação e ter isso muito claro na sua mente, essa pessoa vai aparecer como um magnetismo, ela vai ser atraída pela sua, eu quero viver isso, eu quero sentir isso e ponto. Se você está separado de alguém, coloque todas essas situações
Então, você consegue fazer uma proposta, você vai receber, se pode estar espelhado, pode estar vindo da outra pessoa para você, porque há paixão, há amor, há sentimento real que conecte essas pessoas. Por que eu falo amor e sentimento real? Porque vem o True Love também. Então, a carta da paixão, ela vem com uma mensagem de que a sua chama gêmea ou a chama dessa paixão será reavivada. E então você sentirá o seu coração batendo mais forte de amor. Então, se é dentro do seu relacionamento, você vai conseguir reavivar esse relacionamento. Se é uma pessoa que saiu da sua vida, você vai conseguir se conectar e reavivar tudo isso que vocês tiveram. E aqui vem a carta do verdadeiro amor, do True Love, que vem com a mensagem de que é uma conexão profunda, uma conexão duradoura, está no seu caminho. Algo que você tem na sua vida que é superficial se tornará mais forte, mais sólido, mais firme aí no seu caminho. Então, essa é a mensagem. Esteja você com saudade de como você se sentia, de uma pessoa específica, entenda esse sentimento, entenda de onde ele vem e busque isso, se isso for realmente verdadeiro e aquilo que te completa, porque é como se a roda da fortuna é a vida, é o destino. Então, o destino tá mudando, a roda da fortuna tá mudando para que venha um pensamento, um encontro por acaso, uma conversa, uma notícia que chega para você que desperta isso em você, não importa, para você voltar a olhar para isso. E para você entender dentro de você profundamente o que você realmente sente, sempre sentiu por essa pessoa, porque que você sempre se sentiu assim em casa, bem iluminado com essa pessoa, para que possa se reconectar com o seu verdadeiro amor, seja ele quem for, ok? Então, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado da mensagem de conexões sagradas dessa semana. E a gente vai seguindo a semana com outras mensagens, cada dia uma mensagem diferente. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram ver aqui especificamente, bota aí nos comentários que eu tento, tá? Um beijo, até, curte, comenta, compartilha e tchau!